No Brasil, quando o assunto é comida, algumas discussões são quase um clássico, e poucas são tão saborosas quanto esta. De um lado, o Espírito Santo, do outro, a Bahia. E no meio de tudo isso, um prato que é puro orgulho nacional, a moqueca. E no coração dessa, digamos, treta gastronômica, existe essa frase. Uma frase forte, provocadora: moqueca é capixaba, o resto é peixada. É praticamente uma declaração de princípios que esquenta o debate em cozinhas por todo o país. Mas de onde saiu isso? Bom, a história é que o jornalista capixaba Cacau Monjardim, depois de uma viagem à Bahia, resolveu criar essa frase para exaltar a receita da terra dele. E pronto, nasce ali uma rivalidade super amigável que, olha, dura até hoje. Ok, mas para a gente entender de verdade essa história, primeiro a gente precisa apresentar as duas estrelas do debate: a moqueca capixaba e a moqueca baiana. No fundo, a moqueca é um cozido de peixe maravilhoso. A grande sacada é que ela é feita bem devagarinho, na panela de barro e sem adicionar água. O peixe e os temperos cozinham no próprio suco. É uma técnica ancestral com raízes lá nos povos indígenas. E aqui a coisa começa a se separar. A moqueca capixaba tem uma filosofia muito clara, de herança indígena. O peixe é o protagonista. O sabor, o frescor dele é o que importa. Já a baiana, com uma influência africana super forte, aposta tudo no molho bem rico, bem complexo, que abraça todos os ingredientes. E claro, essa diferença de filosofia aparece onde? Nos ingredientes, claro. São os detalhes que fazem toda a diferença no sabor final. Então vamos lá. O ponto crucial é esse aqui, ó. Na moqueca capixaba, a cor vem do urucum e a gordura é azeite de oliva. E um detalhe importante: nunca leva leite de coco nem azeite de dendê. Já na baiana, aí a conversa é outra. Azeite de dendê e leite de coco são absolutamente essenciais. E ainda entram pimentões, coentro, é um perfil de sabor completamente diferente. O preparo da capixaba é a prova dessa filosofia da simplicidade. É tudo em camadas, na panela de barro, e vai para o fogo baixo, sem uma gota de água. Os ingredientes cozinham nos próprios sucos, sabe? Isso concentra o sabor de um jeito que mostra o respeito total pelo peixe. E o resultado é esse espetáculo. O prato chega na mesa ainda borbulhando na panela. É uma experiência que mexe com todos os sentidos. Aqui, a apresentação é tão importante quanto o sabor. Mas a história da moqueca vai muito além do que está no prato. É um verdadeiro símbolo de identidade cultural de um povo. É simplesmente impossível falar de moqueca capixaba sem falar da sua panela de barro. Ela não é só um utensílio, não. Ela é parte fundamental da tradição, do ritual de cozinhar e servir o prato. E não é uma panela qualquer. Elas são feitas à mão pelas paneleiras de Goiabeiras, lá em Vitória. É um ofício, uma tradição que passa de geração em geração há mais de 400 anos. É algo tão sério, tão importante, que virou patrimônio cultural imaterial do Brasil. Olha só que o chefe capixaba Juarez Campos diz. Ele resume tudo perfeitamente. Para ele, na moqueca capixaba, o peixe é o astro principal. O resto dos ingredientes está ali só para ajudar, para dar cor e aroma, e não para esconder o sabor original. Ok, com duas receitas tão cheias de história, com defensores tão apaixonados, como é que a gente resolve essa disputa? A resposta, olha, pode surpreender. E aqui a história dá uma virada sensacional. Em um dos restaurantes mais tradicionais de moqueca capixaba, a chefe que comanda tudo é a Eleilda Pereira Gomes. E adivinha de onde ela é? Nasceu na Bahia. Ela se mudou para o Espírito Santo e se tornou uma mestra na receita local. E qual é a opinião dela sobre essa rivalidade toda? A Eleilda diz que ama as duas. Em casa, ela prepara tanto a capixaba quanto a baiana. Isso mostra que a rivalidade pode muito bem dar lugar à admiração, né? E para fechar, o chefe Juarez Campos traz uma perspectiva que acalma os ânimos. Ele sugere que, em vez de competir, as diferentes regiões deveriam se unir para celebrar e divulgar a riqueza da nossa culinária como um todo. Então, no final das contas, não tem perdedor. Essa disputa é, na verdade, uma grande celebração. Uma celebração do orgulho regional e da diversidade absurda que torna a gastronomia do Brasil tão, mas tão especial. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. O que faz um prato ser autêntico de verdade? É seguir uma receita à risca? Ou é a capacidade que ele tem de contar a história de um lugar, de um povo e de continuar se transformando? A resposta, talvez, a gente encontre no sabor de cada garfada.